Bom dia, gente. Vamos para mais uma semana de história. Hoje nós vamos concluir o nosso capítulo 19 sobre a Baixa Idade Média, com o tema Fome, Peste e Rebelião. Então, no século XIV, o crescimento econômico que vinha ocorrendo desde o século XI na Europa Ocidental foi gradualmente dando lugar à estagnação. Já por volta de 1270, começaram a surgir os primeiros sinais de queda da produção agrícola. A contínua ampliação das áreas de cultura ocorridas nos séculos anteriores terminou por atingir áreas de pastagem e terrenos menos apropriados ao cultivo. Com a redução do adubo natural, antes fornecido pelo gado, e o cultivo de solos menos férteis, o resultado foi a retração das colheitas e a queda dos rendimentos de senhores e de camponeses. Então, a partir daí, os primeiros anos de más colheitas tornaram-se mais frequentes e longos. Entre os anos de 1309 e 1323, por exemplo, as fortes chuvas em quase todas as regiões da Europa destruíram muitas plantações. O período mais crítico foi de 1314 a 1319, e como consequência houve um rápido aumento dos preços dos alimentos, principalmente do trigo. Assim, o temido fantasma da fome voltou a ameaçar a população europeia. Em Winchester, na Inglaterra, as mortes ocorridas em 1317 atingiram o dobro das registradas em 1310. Na região do Baixo Reno, na França, um cronista relatou que as populações chegaram a se alimentar de cadáveres de animais vitimados por enfermidades, o que teria dado origem a epidemias tão graves que várias aldeias ficaram desoladas. Em algumas cidades da Europa, por exemplo, as covas coletivas foram abertas para enterrar os mortos de fome. Então, vamos lá. Então, a fome, na verdade, no século XIII, a população aumentou no Ocidente. No século XIV, tornou-se impossível alimentar. Aí nós já vamos ver por quê. Esgotamento dos solos, mudanças climáticas, a temperatura média baixou muito, as chuvas aumentaram, né? Os glaciares da Groenlândia avançaram, e assim as chuvas e o frio faziam apodrecer as sementes e as colheitas eram perdidas. Então as fomes e as doenças que eles seguiam deixavam um rastro de miséria e de morte na Europa. Então, aí nós temos, né, uma mesa com pouca comida, né, para alimentar tantos. Aí veio a peste negra, né? A peste negra é o nome pelo qual ficou conhecida durante a Baixa Idade Média uma pandemia de peste bubônica que assolou a Europa durante todo o século XIV. Dizimou-se entre 25 a 75 milhões de pessoas, um terço da população. Então, a peste bubônica ela foi uma epidemia vinda da China em navios mercantes entre 1347 e 1350, e ela rapidamente se espalhou para diversos países com consequências desastrosas. Então, assim, a escassez de alimentos e a consequente deficiência nutricional provocou nas pessoas, né, vulneráveis, uma epidemia devastadora, né, que ficou conhecida como a peste negra. Então, a gente sabe que a peste negra é uma doença de caráter infecto-contagiosa, né, provocada pela bactéria chamada Yersinia pestis, transmitida aos humanos por meio de pulgas que se contaminam ao parasitar-se nos ratos, em roedores, né, que alojam a bactéria. E
essa peste, ela se manifesta de duas formas, a bubônica e a pulmonar, né? Então, nos primeiros casos, o bacilo entra no indivíduo, percorrendo suas vias linfáticas até ficar retido nos gânglios do pescoço, sobre os braços e as virilhas, gerando um inchaço muito doloroso chamado bubão, daí o nome peste bubônica. E a infecção de doenças ela é muito rápida, e os sintomas geralmente são manchas escuras na pele, aparecem entre 2 a 5 dias após o contágio. E a pulmonar, ela é mais grave, né? Isso porque as bactérias se alojam no pulmão, facilitando aí o contágio pelo ar, por meio da tosse ou do espirro. E foi essa forma de doença que matou mais de 1/3 da população europeia entre os anos de 1348 e 1352. Então, o período mais crítico da epidemia foi esse, e reduziu ainda mais a população econômica da Europa feudal. Como a gente vive, como os humanos são infectados, né? A gente viu agora há pouco. Como é que os seres humanos são infectados? Então, eles são infectados pela peste negra, né? Como tudo começou, com umas certas bactérias, né? Que é a Yersinia pestis, como já falamos, através dos roedores, né? Das pulgas, que é transmitido para os seres humanos, né? Numa certa região, e depois por via marítima, como a gente viu, como ela entrou na Europa, e até por vias terrestres, a terrível peste negra foi se espalhando pelo mundo. E aí a gente viu os dois formatos, né? E aí nós vamos ver a questão das revoltas populares, né? Nós vimos as lutas dos camponeses, né? Famintos, cansados, sem a proteção dos senhores. Então, os camponeses deram início, em 1358, às chamadas e conhecidas jáqueries, que, na verdade, eram várias revoltas camponesas. Era um nome que derivava de uma expressão francesa semelhante a João Ninguém, né? Então, para alguns autores, essa revolta contestava os altos tributos cobrados pelos senhores. Para outros, teriam sido motivados por uma série de fome no norte da França. Outros ainda as interpretavam como levantes contra o poder da nobreza. Então, essas revoltas foram duramente reprimidas, deixando mais de 20.000 camponeses mortos, né? E essas rebeliões populares não se restringiam só à Europa continental, né? Em 1381, uma revolta aglutinando trabalhadores do campo e da cidade também explodiu na Inglaterra, motivada pela cobrança de um novo imposto. E os trabalhadores chegaram a tomar Canterbury e a constranger o rei de Londres, que se viu forçado a atender às demandas do movimento. Porém, a rebelião acabou massacrada. Então, revoltas que ocorreram nas outras regiões da França, como Picardia, na Província e nas áreas em torno de Paris. E, como a gente já falou, a expressão Jacques deriva de Jacques Beauharnais, equivale a João Ninguém em português, apelidado pelos nobres que deram aos camponeses esse nome para ridicularizá-los. Aí também teve as lutas urbanas, né? Nas cidades também ocorreram várias revoltas na região de Auvergne, Languedoc, no sul da França, entre 1366 e 1384. Camponeses e trabalhadores urbanos formaram bandos armados que ficaram conhecidos como tutors, né? Eles lutavam principalmente contra a cobrança de impostos. E na região de Flandres, por exemplo, nessa região aí, trabalhadores urbanos se voltaram contra as oficinas artesanais, formadas por camponeses vindos das áreas rurais. Para os rebeldes, essas oficinas eram responsáveis pelo aumento da concorrência e pela redução
dos seus salários. Então, aí nós temos aí uma imagem representando aí a morte de Etienne Marcel, que era um dos líderes da revolta, das lutas urbanas, da revolta pela abolição das obrigações feudais para tornar Paris independente. Então, Etienne Marcel era membro da alta burguesia, né? E era uma espécie de prefeito, liderou o movimento, afastado da corte por motivos familiares, ele armou o povo para a revolta. Então, o líder tentou unir a rebelião Jacques, né, que eram os chamados João Ninguém, com as revoluções urbanas, que eram os Tutchers, né? Então, o líder terminou unindo essas rebeliões, porém os dois movimentos foram reprimidos. E aí a gente vai para o que nós chamamos o terceiro flagelo, que é a guerra, que contribuiu para a queda demográfica da população na Europa, né? Então a gente vê aí que no século XIV foi pródigo em guerras, entre as quais se destacam aí a Guerra dos 100 Anos e em revoltas sociais, né? Por exemplo, a revolta de 1383 e 1385 em Portugal. Quer dizer, não era nos campos de batalhas que se produzia o maior número de mortos. A violência que acompanhava a passagem de tropa por cidades e campos, bem como também a desorganização econômica que resultou em conflitos, né? As searas espezinhadas, os celeiros roubados, o gado confiscado, violação, assassínios, tudo isso produziram efeitos devastadores. E aí nasce o medo da morte, né? O cenário de medo destruiu a morte vivido no final da Idade Média e foi representado a exaustão por muitos artistas da época. Na pintura que vocês estão vendo aí, né, o velho Triunfo da Morte, na pintura a morte era representada geralmente por figuras de esqueletos humanos, de corpos em decomposição e, em especial, nas danças macabras, que você pode também acompanhar no livro de vocês, observando a imagem que tem na página 231. Então, essas danças mostravam a morte personificada como um esqueleto, parcialmente coberto por um manto e carregando uma foice. Essa é a imagem que a gente tem da morte, né? Seguida por indivíduos dos quais, né, dos mais variados segmentos sociais, querendo mostrar que ninguém se livrava da morte. Todos os setores sociais chegavam ao seu fim. Então, nessas representações da morte, as diferentes camadas sociais da Europa medieval aparecem, né? Enfim, igualadas pela finitude da existência humana. Quer dizer, ela mostra nessas imagens que todos estão dispostos à morte, certo? Então, essa imagem aí é uma pintura de Pieter Bruegel, o Velho, né, de 1567. E aí, o fim do feudalismo. A crise do século XIV fez com que muitas famílias nobres perdessem as suas terras, né, devastadas pelas revoltas, pelas doenças, e se deslocaram para as cidades ou para as cortes reais. Outras casaram as mulheres, a família, com ricos burgueses. O clero também perdeu parte de seus poderes, porque aos poucos deixou de ser constituído apenas por homens da nobreza. A burguesia foi quem teve mais lucro, o grupo mais favorecido, apesar das dificuldades. Por quê? Porque muitos burgueses compraram terras dos nobres, passaram a ocupar cargos administrativos na corte e assim ascenderam. Então, as mudanças também atingiram os pobres camponeses, né? Que depois da peste, das revoltas e do declínio demográfico, muitos adquiriram terras e se livraram da servidão. Outros migraram para as cidades e se tornaram trabalhadores livres. Então, a gente tem aí a crise do século XIV, que também demarca o fim do feudalismo. E os fatores dessa crise, né, do século XIV são exatamente o quê? O que causou a fome?
a instabilidade climática, a queda na produção agrícola, a falta de cereais, que é chamada a crise agrária. A miséria, que foi a crise econômica, a queda da produção agrícola, o aumento dos preços dos alimentos. E, por fim, a crise social, doenças, né, que ocasionou as mortes. Doenças, falta de higiene, as guerras através das cruzadas, a baixa taxa da natalidade, alta taxa de mortalidade por causa da peste negra e as revoltas camponesas. Então, tudo isso foi responsável pelo fim do feudalismo. Crise agrária, crise econômica e crise social. Então, as mudanças sociais na Baixa Idade Média eram claras. O clero perdeu parte de seus poderes, pois estavam menos ligados à aristocracia. As leis de Deus passaram a ser questionadas e eles perderam terras e influência. A nobreza, em razão dos problemas econômicos, das cruzadas, né? A aristocracia teve seu poder diminuído, porque muitos nobres perderam suas terras e tiveram de se deslocar para as cidades ou para as cortes reais. Outros procuravam casar as filhas com ricos burgueses, como nós já vimos. E os camponeses, né, depois da peste, das revoltas e do declínio demográfico, né, que foi a última coisa que nós falamos, conseguiram suas próprias terras e se livraram da servidão. E outros migraram para as cidades, tornando-se aí trabalhadores livres. Então, as mudanças na Europa, as mudanças na sociedade europeia, foi o que nós chamamos de crise do feudalismo. A passagem da era medieval para a era moderna, que é marcada pelo surgimento e consolidação de um importante grupo social, que são os burgueses. Portanto, além do clero, da nobreza e dos camponeses, a sociedade europeia agora passou a ser composta pelos burgueses, ligados especialmente às atividades artesanais, comerciais e bancárias. Então, a presença da classe burguesa alterou completamente a estrutura do sistema feudal e não demorou muito para que o mundo, né, para que o novo grupo social passasse a lutar por mudanças ainda maiores, que aí quando vai começar, né, a centralização do poder do rei. Quer dizer, apesar da transformação ocorrida entre o século XI e XIV, né, terem favorecido o enriquecimento de uma nascente burguesia, havia muitos obstáculos para a expansão desse novo grupo social. Então, o caminho percorrido foi o quê? O transporte de mercadorias de uma cidade para outra obrigava os comerciantes a cruzar por vários feudos. E cada um deles tinha sua autoridade, né? Tinha o seu senhor feudal, que estipulava suas próprias leis, suas próprias taxações. E essas restrições que haviam em cada feudo levaram a burguesia a apoiar a transferência desse poder para as mãos de um rei, ou seja, o fortalecimento do poder dos reis, certo? Então, assim, ele poderia unificar a moeda, as leis, os impostos e estabelecer um sistema de peso e medida único para facilitar os negócios dos mercadores, ou seja, dos burgueses. Então, o apoio aos monarcas também partiu de alguns nobres, enriquecido com as cruzadas e as fugas de servos para as cidades. Então, a centralização do poder real com as cruzadas, né, e essas fugas, muitos nobres acabaram se aliando aos reis em troca de benefícios, de privilégios. E a centralização do poder real, contudo, sofreu uma resistência muito grande da Igreja Católica e da maior parte dos senhores feudais, é claro. Mas aí o alto clero receava que os reis muito poderosos se tornassem politicamente mais fortes do que o Papa. Já os senhores feudais temiam que a centralização monárquica diminuísse seu prestígio e seu poder. Mas, apesar desses entraves, os reis conseguiram impor sua autoridade sobre os habitantes de um território e estabelecer aí o que nós chamamos de estados modernos, né? Esse processo não foi igual em toda a Europa, né? Ele foi acontecendo aos poucos e ocorreu em diferentes momentos. Na Península Ibérica, por exemplo, o reino de Portugal se organizou
ainda no século XII, né? Enquanto o reino da Espanha só vai se consolidar no final do século XV. Já a Inglaterra, o processo de centralização do poder se completou logo no início do século XIII. E o reino da França foi estabelecido no século XV. Então, dessa forma, né, a centralização monárquica, aos poucos, foi acontecendo na Europa. Então, obrigada e vamos às nossas atividades.